Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, meus amados. Quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu estava lendo hoje mais cedo, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já passaram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e eles será o seu povo. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já são passadas. Pulando para o versículo 8, o versículo 7, diz assim: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E no capítulo 22, no verso 3, diz assim: Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não será necessária a luz da lâmpada e nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Eu estava meditando nessa palavra mais cedo, né? O Espírito Santo ele me convidou a pensar nessa passagem, até mesmo escrever uma mensagem sobre isso, mas estava com bloqueio na mente, estava com preguiça, e eu falei tentei, me esforcei, mas deixei para lá. Fui para a sala assistir televisão, assisti uma programação, né, na televisão, MasterChef, né? Na verdade, meu irmão colocou há pouco tempo TV a cabo aqui em casa, então eu não sou de assistir televisão, mas hoje resolvi assistir televisão e estava assisti dois programas, né? Dois programas culinários, um programa sobre doce e o MasterChef, né, Júnior, lá da Espanha. E o programa é muito interessante, muito legal, mas eu fiquei pensando depois que eu assisti, falei, gente, eu perdi um tempo, eu poderia estar refletindo na Bíblia, eu podia estar orando, podia estar me consagrando mais, mas eu não fiz, né? E liguei o computador e coloquei um vídeo no YouTube, e o Espírito Santo me tocou muito relacionado à pregação, ao evangelho que tem sido pregado hoje, né? Que o Espírito Santo deu um sonho ao rapaz, que o rapaz fala que há 10 anos atrás ele teve uma visão, um sonho com o Senhor, onde o Senhor arrebatava ele, e ele viu o mapa do Brasil. E nesse mapa do Brasil se transformava em um grande ouvido, uma grande orelha, né, de ouro. E Jesus falava para ele que esta nação precisa ouvir o meu evangelho. E isso se repetiu 3 vezes, e o rapaz do sonho falou: Mas Senhor, a nossa nação tem muitas igrejas, praticamente cada igreja, cada esquina tem uma igreja, programas de televisão, CD de mensagens, pregadores itinerantes, pregadores assim, pregadores assado, igreja que crê assim, que crê assado, que vai subir, que não vai subir, que vai ter tribulação, que não vai ter tribulação. E o Espírito Santo por 3 vezes falou para ele, né, arrebatou ele para o alto, para o céu, e o mapa do Brasil se transformava numa grande orelha, né, de ouro, e o Espírito Santo falando: esta nação precisa ouvir o meu evangelho. E o Espírito Santo abriu o entendimento do rapaz e falou: Senhor, mas quer dizer que o evangelho não é pregado? O evangelho que é pregado nas igrejas não é o teu evangelho? E isso me fez refletir, porque, na verdade, o evangelho de Jesus, quando Jesus veio, que está lá no início de Mateus, que é o evangelho também, que era a mensagem de João Batista, que era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para arrependimento da nação de Israel, porque tinha chegado o reino, o Messias prometido, o enviado de Deus,
O socorro bem presente na hora da angústia tinha chegado. Deus tinha descido do céu para livrar o povo do cativeiro, não do cativeiro romano, não do cativeiro de outras nações, mas do cativeiro do pecado, do cativeiro do inferno, do reinado da morte, do pecado sobre a humanidade. Então o próprio Deus desceu do céu para que pudesse libertar tanto judeus, quanto gregos, quanto nós, seres humanos, de todos os tempos, de todas as línguas, tribos e raças e nações. Mas o povo judeu rejeitou, como sabemos, a mensagem de Jesus. E muitos de nós rejeitamos a mensagem de Jesus, a verdadeira mensagem de Jesus, que é o arrependimento. É o arrependimento, irmãos, amados. Não é porque estamos dentro da igreja que não temos que nos arrepender. Muitos estão enganados achando que estão salvos. Muitos estão enganados achando que por frequentar uma igreja evangélica, por ter uma denominação, independente da denominação, se é batista, se é da Assembleia, se crê em batismo, se não crê em batismo, se crê que vai ser arrebatado antes, durante ou depois da tribulação, se é calvinista, se é arminiano, se crê assim, se crê assado, se crê esses dons cessados, se não crê, independente disso, da crença pessoal de cada denominação. Muitas pessoas acham que estão salvas por estarem frequentando e estar absorvendo esse evangelho que tem sido propagado no dia de hoje. Então, meus amados, eu convido vocês ao arrependimento. Arrependimento das nossas vidas, como temos nos comportado diante de Deus. Temos negligenciado a presença do Espírito Santo, a presença da Trindade. Temos colocado outras coisas na frente da vontade de Deus. Um tempo que poderíamos estar orando, um tempo que poderíamos estar ouvindo uma mensagem ou lendo a Bíblia, pedindo a Deus, conserta isso na minha vida, conserta aquilo, ou conversando com Deus, ou apenas pensando, lembrando de alguma passagem bíblica, tendo uma intimidade com Deus. Poderíamos estar fazendo isso, mas estamos priorizando tantas outras coisas. Essas coisas são coisas efêmeras, coisas que passam, coisas que não traz a felicidade, não traz a real presença, que não contribui em nada com o nosso crescimento espiritual, que não contribui em nada com a nossa intimidade com Deus. Queria que você pensasse, querido, na sua vida, como você tem levado a sua vida. Como você tem levado a sua vida, você tem agradado ao Senhor, se é que tem agradado ao Senhor. Eu fico pensando nesses últimos dias do meu comportamento pessoal, da minha vida pessoal com o Espírito Santo. Eu vejo que eu tenho muita coisa para melhorar. E olha que eu sou um religioso regular. Eu sou um religioso regular. Estou na igreja sempre que posso, né? Todos os dias que tem culto eu estou na igreja, estou orando, fazendo as minhas orações, lendo a palavra, tendo contato com o Evangelho todo dia escuto uma mensagem, uma pregação, seja por vídeo, seja por áudio. Então, religiosamente, eu tenho uma vida muito boa com Deus, entre aspas. Mas ainda assim, o Espírito Santo sempre me chama, me convida para algo mais. Sempre me chama para orar um pouco mais, para estudar a palavra um pouco mais, para estar com Ele um pouco mais. Mas eu confesso que muitas das vezes eu tenho optado por o caminho mais fácil, né? Eu tenho negligenciado, e isso é muito perigoso, porque são práticas que me afastam de Deus. Não é errado eu querer assistir uma programação, não é errado eu querer ouvir uma pregação, não é errado. Mas querer substituir isso para poder ouvir Deus, aí sim é errado, aí sim é pecado. Então eu convido você, querido, a rever os seus conceitos espirituais. Realmente, se a mensagem do verdadeiro evangelho, que é o arrependimento, faz parte da sua vida, eu convido você a se arrepender da sua vida, dessa vida que você tem levado, dessa vida de morosidade, dessa vida de colocar Deus não em primeiro lugar, mas num lugar que não é o primeiro, pode até ser o segundo. Esse lugar não é o lugar de Deus, o lugar de Deus é o primeiro lugar. Em tudo, na vida, no coração, na mente, a presença de Deus tem que transbordar na nossa vida. Embora sei que no mundo de hoje é muito difícil, mas também antigamente não era fácil. Antigamente
na época da igreja dos apóstolos, era muito difícil ser crente. Para você ser crente, ser cristão, era questão de vida ou morte. Então, aí que me dói mais ainda, porque hoje temos todas as facilidades do mundo, temos igrejas de todos os tipos e tamanhos. Temos igreja do cabelão, temos igreja do cabelo curto, temos a igreja do saião, temos a igreja da saia curta, temos a igreja do biquíni, temos a igreja do maiô, temos a igreja de todos os tipos, tamanhos e estilos, e ainda assim a nossa nação, o nosso povo nunca foi tão pecador, tão miserável, tão corrupto, tão idólatra e tão miserável, tão carente, tão sujo, tão podre, tão imundo, tão miserável, tão condenado ao inferno do que tantas outras épocas da igreja. E temos facilidade, e temos tudo que outras épocas não tiveram, temos tecnologia, as outras épocas não tiveram, outros países que a religião muçulmana predomina, lá também funciona o mesmo esquema, que ou você é cristão, pode preparar para perder a sua vida. E aqui não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é tudo muito fácil. Eu confesso, querido, falando isso para vocês, eu me sinto tão pecaminoso, tão nojento diante de Deus, tão sujo diante de Deus. Embora eu tenha uma vida religiosa, entre aspas, aceitável, uma vida com Deus, eu oro todos os dias, eu leio a palavra de Deus todos os dias, eu tenho contato com o Evangelho todo dia, mas ainda assim eu me sinto sujo, podre, nojento, desprezível, asqueroso diante da santidade de Deus. Eu convido você, querido, a fazer uma oração comigo. Queria que você fechasse os seus olhos, levasse seu pensamento a Deus e fizesse concordando essa oração comigo. Senhor Jesus, Deus, tantas desculpas eu poderia te dar, tantas desculpas, Deus, eu poderia te dar, mas nenhuma delas seria suficiente. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe do meu coração e o desejo que eu tenho de procurar o Senhor, mas muitas das vezes o desejo só não funciona, porque o reino de Deus não é só desejo, é prática, é ação. E a sua palavra ilustra muito bem isso, que os obedientes será dado o reino de Deus, e não aqueles que têm desejo, mas aqueles que ouvem, assimilam e obedecem, que praticam a sua vontade. Jesus, me perdoa, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por ser uma geração tão fraca, tão doente, tão pecaminosa, meu Deus, tão distante da cruz de Cristo. Perdoa-nos, Deus, perdoa dos nossos pecados, Deus. Pai, que o teu sangue entre no nosso corpo, tirando toda a imundícia do pecado, meu Deus. Entre na nossa alma, sarando os nossos sentimentos, Deus. Tira tudo que não provém de ti das nossas emoções, meu Deus. Emoções malignas, Deus, emoções que não exaltam, não glorificam o seu nome, Deus. Purifica nossas emoções, Deus. Vivifica o nosso espírito, Deus. Porque temos a aparência de que estamos vivos, Deus, mas estamos mortos espiritualmente. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe, Deus. Nos perdoe em nome de Jesus. Nos perdoe, Santo Espírito de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, nos aceite, Deus, não porque nós merecemos, mas pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e anunciou o arrependimento. Que anunciou o arrependimento dos nossos pecados, o arrependimento da vida leviana que estamos levando, o arrependimento da vida religiosa que temos praticado. O arrependimento, Deus, de estarmos sem a presença do Senhor, arrependermos, Deus, da nossa vida, do nosso pecado, nos arrepender, Deus, de pensar, Deus, em respirar sem ter a presença do Senhor. Nos perdoe, Espírito Santo, nos perdoe, Jesus, que o teu sangue nos purifique, nos lave de todo pecado, Deus. Pai, tira-nos, Deus, o fedor do pecado, meu Deus, do nosso corpo. Pai, que o sangue de Jesus purifique as nossas vestes, Deus, que as nossas vestes espirituais estejam resplandecentes, Deus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque não merecemos, não temos mérito algum, Deus, nem a melhor das nossas obras seria suficiente. A Tua palavra diz que as melhores das nossas obras são trapos de imundícia, Deus.
não pelo nosso sacrifício, mas pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que morreu, que foi santo, que não pecou, que foi justo, reto, que cumpriu toda a lei e que, como inocente, como ovelha muda, Deus, ele se ofereceu para morrer no meu lugar, Deus. Pai, perdoa-me, Deus, perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos a nossa humanidade, Deus, perdoa a nossa fraqueza, o nosso pecado, porque temos o DNA pecaminoso, Deus, somos seres humanos com defeito, somos seres caídos, Deus, pendendo para o pecado. Se não for a tua ação, Espírito Santo, regeneradora, meu Deus, transformadora e santificadora, nesse pedaço de carne podre, sujo, imundo, caído, Deus, imperfeito diante do Senhor, não seremos salvos, não seremos resgatados com a mão poderosa de Jesus. Senhor Jesus, nos perdoe, Deus, que possamos nos arrepender a cada dia mais, que possamos nos arrepender, Senhor, de todo mal, meu Deus, de todo pecado, meu Deus, que possamos colocar a nossa vida no altar, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu me arrependo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, de viver uma vida tão desgraçada, meu Deus, uma vida tão ímpia, tão fora dos padrões bíblicos, Deus. Perdoa-me, Deus, em nome do Senhor Jesus, embora aparentemente tenha uma vida religiosa, Pai, regular, meu Deus, eu tenho uma vida religiosa, meu Deus, satisfatória, mas ainda assim não é suficiente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, salva-me, Deus, salva-nos de nós mesmos, Espírito Santo, é o que te peço, Deus, é o que eu clamo pelo Senhor. Eu não tenho condições de me justificar a mim mesmo, Deus, eu não tenho condições de me salvar. Através de Jesus Cristo eu clamo pela salvação, eu clamo pela justificação, porque Ele se colocou no meu lugar, porque Ele sabia que eu não tinha condições nenhuma para me justificar. Meu Deus, cuida-nos, Deus, cuida-nos do nosso dia. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu sangue nos purifique, nos lave, nos guarde, Deus, por esse dia, meu Pai. Pai, se não conseguimos ficar santos, Deus, justos, retos durante um dia, que dirá pela vida toda? Meu Deus, tem grande misericórdia de nós, tem grande misericórdia de nós, meu Deus, eu te peço, tem grande misericórdia de nós, meu Deus, por acharmos que somos alguma coisa, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, salva-nos, Deus, salva-nos das mãos do diabo, meu Deus, salva-nos do pecado, mas peço também, salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Deus, da nossa inteligência, salva-nos, Deus, da nossa suficiência, meu Deus, de acharmos que somos alguma coisa, que podemos, que conseguimos alguma coisa sem o Senhor. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Não somos nada, não somos ninguém, precisamos e carecemos do Senhor. A Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, e é verdade, meu Deus. Quantas e quantas pessoas estão enganadas nas igrejas, meu Deus, eu digo em todas as igrejas, que não pregam o evangelho do arrependimento, Jesus, que possamos pregar, falar que precisamos nos arrepender para as outras pessoas, que o nosso evangelho seja o evangelho de Jesus, do arrependimento de pecado, meu Deus, porque somos pecadores e temos ajuntado pecado, e esses pecados têm subido até as narinas santas do Deus Altíssimo, até as narinas de um Deus santo, e Deus há de exercer juízo sobre os pecadores, como a palavra diz, que o juízo e que a ira de Deus virá. Que o Senhor Jesus nos proteja, nos guarde através do sangue de Jesus, através da cruz, de não sofrermos esse justo julgamento, desse justo juízo, meu Deus. Se o Senhor Jesus resolvesse, Deus, agora estabelecer o juízo, toda a humanidade seria condenada, meu Deus. Todos nós estaremos perdidos. Mas eu clamo pela tua misericórdia, pela tua graça, meu Deus, pelo teu sacrifício. Nos perdoe, envolva-nos com teu sangue, Deus. Que a tua cruz seja o nosso escudo, Pai, seja a nossa arca, Deus. Nos perdoe, meu Pai, em nome de Jesus. Nos perdoe. Fique conosco, Deus. Pai, nos mostre os nossos pecados. Em nome de Jesus, que tenhamos consciência do nosso pecado, Deus. Em nome de Jesus. Fale conosco poderosamente, Espírito Santo, todos os dias, até o dia que o Senhor nos recolher ou nos arrebatar. Jesus, muito obrigado.
Te louvo e te agradeço e te bendigo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.